Bom dia a todos, meu nome é Eloy Oliveira, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD e eu serei apresentador desse webinar sobre Machine Learning no agronegócio. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que vai ajudar a atendê-los enquanto faço a apresentação. Estou aqui com o André Pereira, a Fernanda Felipe e o Thales. Alguns avisos antes de começarmos: os microfones de vocês ficarão em mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês também podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões. E as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por voz. Então vamos começar. À medida do possível, eu vou estar tentando seguir essa sequência. Eu vou falar um pouquinho de introdução sobre o agronegócio, machine learning, né? Falar um pouco sobre as técnicas de machine learning que a gente pode estar usando dentro do MATLAB Simulink, mostrar um caso de sucesso, redes neurais, mostrar a visão computacional e fazer algumas demonstrações aqui das funcionalidades que nós temos, tá? Vamos iniciar então pela introdução. 15 milhões de quilômetros quadrados da superfície da Terra são cobertos por terras agrícolas. Isso aí é de acordo com a Food and Agriculture Organization of United Nations, ou seja, de acordo com a ONU. Tá? Nem a Europa nem a América do Norte tem muito espaço para essa expansão agrícola, apesar do Brasil ter bastante espaço para isso, mas um dos maiores gargalos hoje no Brasil é a gente alcançar uma maior produtividade com o que nós temos. E outro dado muito importante, que deve haver um aumento populacional dos atuais 7,6 bilhões para 9,8 bilhões em 2050, de acordo com a ONU. E uma das coisas para aumentar o rendimento do agronegócio é voltar-se para a tecnologia. A tecnologia já está presente no agronegócio e agora essa história de machine learning, redes neurais, visão computacional e outras técnicas, elas estão invadindo as lavouras. Então, assim, desde de coisas básicas na agropecuária, elas estão invadindo todo o agronegócio e no Brasil não é diferente. Grandes produtores e até pequenos produtores estão se atentando a novos negócios. A gente pode observar, inclusive, cooperativas de pesquisa e desenvolvimento que têm se desenvolvido, principalmente em Goiás. Você tem lá equipes de desenvolvimento em parceria com grandes lavouras que estão aí trabalhando em novas tecnologias, e uma delas é Machine Learning. E de acordo com a Markets and Markets, espera-se que o mercado de agricultura inteligente evolua 11,23 bilhões de dólares até 2022. Então esse é um dado interessante, porque tem uma espera de investimento muito grande para que essa tecnologia entre no nosso meio aí. E aqui nós podemos observar que, de acordo aqui com a Mathworks, né, isso aqui é uma matéria da Mathworks, os fazendeiros estão começando a utilizar inteligência artificial para melhorar a sua produção. E a tecnologia do agronegócio ela vem para revolucionar o cenário do agronegócio. Um dos principais pontos requisitos é aumentar a produção, melhorar a eficiência e trabalhar com sistemas autônomos. Nós temos lavouras enormes que demoram muito tempo para você passar máquina por máquina, pessoa por pessoa. Então, sistemas autônomos têm sido também uma grande tecnologia a ser usada nas lavouras. E quais tecnologias estão sendo usadas? Diversas. É uma mistura de tecnologias. A gente tem desde tratores a ceifadoras robóticas autônomas aplicadas com GPS ou semi-autônomas, com supervisão de o ser humano. Você tem sensores de umidade e solo. Você tem sistemas inteligentes de irrigação. Esse é um pouquinho mais antigo, mas hoje você está tendo sistemas que eles estão usando um aprendizado de máquina para você melhorar a eficiência não só da irrigação, mas também do consumo de energia e de água que você está utilizando. Você tem estações meteorológicas, isso é um ponto muito interessante.
apesar de termos institutos de meteorologia, muitas lavouras optam por usar estações meteorológicas, porque você tem ali um maior número de informações locais, o que muitas vezes o instituto meteorológico não consegue te fornecer, te fornece uma informação mais global, mas regional ele tem uma certa dificuldade, e aí você também tem uma parte muito grande que é o drones. Você vê drones invadindo a área agrícola. Isso é um dos motivos interessantes aqui. Em área agrícola é muito mais fácil você colocar um drone para voar, porque você não precisa de tanta burocracia quanto órgãos certificadores como a ANAC, a FAA, porque não são áreas urbanas. Então você tem uma maior facilidade para que drones operem nessas áreas. Então, assim, eles têm evoluído bastante e muitas tecnologias que hoje são usadas na área agrícola, elas vão avançar para drones que vão operar em áreas urbanas e até possivelmente áreas de conflito militar. E dentro desse mundo de tecnologias, quais tecnologias que nós temos no agronegócio? Uma das que é bastante usada e vem sendo usada é o imageamento, tá? De acordo com o Dr. Joey Luke, professor associado da Universidade de Nebraska Lincoln, é demorado percorrer um campo inteiro, mas as imagens aéreas podem fornecer informações detalhadas necessárias tanto para insights da estação quanto para orientações de fim de temporada sobre o que mudar para melhorar a safra do próximo ano. Há muita pesquisa e desenvolvimento focado nessas aplicações de uma perspectiva agronômica. Essa é uma imagem de satélite, mas com a tecnologia proveniente dos drones, o imaginamento começa a ficar mais fácil e mais barato. Você não precisa comprar imagem de satélite para você fazer o imaginamento da sua fazenda. Essa imagem que nós temos aqui do lado direito é uma imagem que passou por um algoritmo de machine learning. A ideia é ele fazer algumas identificações, por exemplo, de áreas, o que é floresta, qual tipo de plantação, toda a parte da área, mas você pode identificar objetos, você pode identificar tendências, e com as imagens dos drones você consegue ter uma maior resolução e consegue identificar muito, mas muito mais coisa hoje do que aquilo que você teria com uma imagem de satélite. A imagem de satélite nós sabemos que ela não tem uma precisão muito grande. Mas drones hoje a gente vai conseguir e já está tendo tecnologias que têm avançado muito sobre isso. Na parte de drones, você tem captura de dados, imagens, monitoramentos, e você tem captado cada vez mais imagens hiperespectrais, tá? Que são imagens que permitem diagnósticos detalhados das condições fisiológicas das plantas. Essas imagens hiperespectrais e você pode usar outras tecnologias, raio-x, você pode usar por laser, você pode usar por câmeras óticas. Então, assim, tem surgido tecnologias muito boas para a gente capturar os dados e fazer monitoramento, imaginamento e ter informação sobre a sua lavoura, muitas vezes em tempo real. Desvantagem de usar o drone. O drone ele tem uma limitação física, né? Ele tem uma limitação de energia. Dependendo do drone, você não consegue ter muitas horas de operação, você tem que parar ele, ficar carregando, você tem que ter limite de peso. Muitas vezes o drone tem um operador, mas como hoje nós estamos evoluindo para sistemas autônomos, os drones vão ficar cada vez mais autônomos, e aí para ele ser um sistema full autonomy, ou seja, 100% autônomo, você tem que ter estações de recarga autônomas também, para que o drone pouse, faça recarregamento, continue voando, e aí está operando. Outra desvantagem do drone, dependendo da altura que você estiver operando, você tem que ter uma certificação junto à ANAC. Hoje não vem sendo exigido porque os drones eles voam abaixo da altitude de certificação. Mas se for voar cada vez mais alto, vai ser exigido que a autorização dos órgãos certificadores, e aí o desenvolvimento começa a ficar um pouquinho complicado. Aí é uma outra questão que seria a parte de certificação. Então, cada vez mais vem sendo usado o Computer Vision e Machine Learning. Os agricultores eles estão muito
muito mais interessados no relatório final do que no método usado para coletar os dados. O que isso significa? Eu não vou chegar para um cara e falar, eu vou usar o algoritmo Camins. Ele não quer saber. Ele quer saber o que eu preciso fazer com a minha lavoura. Eu quero saber se eu estou tendo um surto de erva daninha. Eu quero uma ajuda à tomada de decisão. Eu não quero pegar uma imagem crua, olhar e falar, e aí, eu estou vendo minha fazenda de cima, já vi ela várias vezes, eu quero saber que informação eu consigo extrair disso. Ou seja, eu tenho um monte de dado, eu tenho um monte de informação e eu preciso tomar uma decisão. Qual decisão e com precisão, qual a precisão dessa decisão? E aí que nós temos o aprendizado de máquina com as suas técnicas, incluindo visão computacional e redes neurais. Tá? As técnicas são usadas hoje para classificar grandes conjuntos de dados, de imagens, dados de sensores, detectar padrões que podem ser correlacionados com problemas específicos, como eu já citei o surto de erva daninha, mas você pode fazer outros tipos de análise, por exemplo, análise de tamanho da planta, análise de qualidade de solo, análise de crescimento. Você tem assim, é um universo. Você tendo um dado, você tem um universo que você pode explorar e ajudar o produtor estar ali sempre focado em tomar a decisão correta e melhorar sua produtividade e ter uma melhor safra, uma melhor lavoura, uma lavoura com mais sustentabilidade também, que é uma coisa que a machine learning acaba ajudando. Você economiza pessoal, você economiza energia elétrica e outras coisas mais, e também outras doenças, por exemplo, você minimizar o uso de agrotóxicos e tem outras coisas mais aí que podem ajudar. Então, sabendo disso, uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber para a gente trabalhar com machine learning no negócio, o primeiro passo é saber quais as técnicas nós temos disponíveis hoje para serem usadas. Hoje nós temos um conjunto de técnicas nas ferramentas do MATLAB Simulink, das toolboxes, tem várias toolboxes que podem ser usadas para esses tipos de dados, a gente extrair informação e a partir daí a gente começar a desenvolver produtos e desenvolver sistemas que ajudem a melhorar as lavouras e muitas vezes buscar um mercado que muitas vezes a gente não explora no Brasil, que é levar tecnologia aí para o agronegócio. Dentro disso aí, o que machine learning, nesse universo de machine learning, a gente pode fazer? A gente fala muito, ok, o que eu posso fazer? Reconhecimento de imagem, eu posso reconhecer imagens, eu posso identificar se eu tenho uma erva daninha ali, em vez de ter uma planta realmente necessária. Eu posso identificar animais que estejam comendo a planta, eu posso identificar se eu tenho uma fruta mais madura ou não. Eu tenho reconhecimento de voz, a parte, apesar de não ser muito usado essa parte em lavouras, mas eu posso ter reconhecimento de sons, às vezes algum animal está invadindo sua lavoura, ou alguma outra coisa. Se você tem grilo, se você tem alguns bichos que podem prejudicar sua lavoura, você pode estar identificando por voz. Você põe o microfone e identifica a voz o som, né? Você tem predição, a predição, ou seja, é você desenvolver um algoritmo de machine learning e fazer predições futuras. A gente vê muito isso na área financeira. Você tem um volume de dados grandes e tenta identificar que reação vai ter o mercado. Nós temos podemos ter esse tipo de coisa nas lavouras. Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados de safra e tentar identificar qual vai ser minha produção e predizer minha produção ou predizer qual a qualidade da minha produção. Na área de diagnósticos médicos, na área de agronegócio, a gente pode ter diagnósticos de plantas, de animais. Então, você pode observar um animal com uma câmera ou com dados e identificar se ele pode estar com uma doença, se ele está com febre, se ele está com a febre aftosa ou alguma outra coisa a mais. Você pode fazer toda a parte de data analytics, que é correlacionar variáveis. Você pode usar robótica e muitas outras coisas que é um universo. E dentro desse mundo, nós temos um conjunto de técnicas estatísticas que você, na verdade, a gente cria modelos descritivos ou preditivos a partir de dados sem necessidade de explicitar relações entre variáveis.
Ou seja, a gente não tem mais aquela ideia que a gente tinha de, por exemplo, a gente tinha uma reta, tinha que falar x igual a y mais b. Aí tinha que especificar o a, tinha que especificar o b. A parte de machine learning é o que? É pegar dados e gerar esses modelos sem explicitar como as variáveis se relacionam. Quais são as variáveis dependentes ou independentes, a gente identifica. Mas a gente não precisa saber, essa variável se relaciona com essa. Os algoritmos, eles têm métodos que eles vão girar ali um loop que vai acabar fazendo essas relações que a gente não precisa estar muitas vezes conhecendo elas, a gente consegue fazer e usar. E dentro desse método de classificação, a gente tem a árvore de decisão, o método de Naive Bayes, tem o discriminante linear, o KNN, o SVM, tem as redes neurais, que nós vamos falar um pouquinho delas, que é um ramo do machine learning que tem evoluído muito, e muitas outras técnicas por aí que estão sendo desenvolvidas e pesquisadas. Nós temos a parte de regressão, que são as mesmas técnicas de decision tree naive Bayes, mas a gente tem a regressão linear e não linear, processos gaussianos, SVM, também redes neurais. Aqui a regressão é muito usada muitas vezes para a gente fazer uma predição, fazer alguma coisa. Nós temos a parte de clustering, que a gente pode usar caminhos, clusterização hierárquicas, SOMs e outras coisas, mas o clustering é um caso muito interessante. Muitas vezes acontece da gente ter muitos dados e não saber o que fazer com eles. A gente não tem nada, a gente tem lá uma nuvem de dados e não sabe o que fazer. Onde a gente não tem nada, alguma coisa é muito. Então, é para isso que existe o cluster. A partir de cluster, a gente começa a clusterizar e achar informações em dados que a gente muitas vezes não sabia que existiam. Ou seja, a gente começa a identificar padrões. Digamos que a gente tenha dados, por exemplo, de sensores de solo espalhados por uma fazenda e de repente a gente começa a clusterizar esses dados e aí você começa a achar alguns padrões. Aí você começa a achar padrões de proteínas, de solo. Ó, aquele solo na região mais sul. Aí você começa a identificar. Ó, esses dados que vieram que estão nesse cluster, no cluster A, é da região mais sul. Olha, significa que aquela região tem mais proteína, serve para tais tipos de planta. Então, assim, isso são hipóteses, mas assim, o universo de clustering é muito grande, tem sido explorado cada vez mais. Então, dentro de machine learning, a gente tem dois ramos que a gente chama de aprendizado não supervisionado, que é o clustering, que a gente tem esse monte de algoritmos que a gente pode usar, e tem o aprendizado supervisionado, que é o regressão e classificação, que é esse monte de algoritmos que a gente pode utilizar. Mas o que é o quê? O aprendizado não supervisionado é o que eu acabei de falar. Eu tenho uma nuvem de dados e eu não sei onde eu quero chegar. Eu não tenho informação nenhuma de onde eu quero chegar. Eu tenho lá dados de solo, dados de agropecuária, eu tenho um monte de dados. Aí a gente começa a clusterizar, achar padrões nos dados. No supervisionado, ou seja, quando a gente tem regressão e classificação, eu sei onde eu quero chegar. Ou seja, eu sei a minha saída. Eu sei, por exemplo, muitas vezes eu quero predizer, eu quero dizer que aquele boi tem que produzir 100 litros de leite por dia, aquela vaca, né? 100 litros de leite por dia. Então eu sei que captando dados dela, eu consigo começar a predizer quantos leites que ele vai conseguir fazer de acordo com as informações que eu vou captando, quando ele produzir. Assim, isso é uma hipótese, mas tem muitos outros tipos de possibilidades dentro do agronegócio para utilizar ambos os ramos. Mas a gente não pode falar de machine learning sem entender como que a gente tem que trabalhar. Dentro do ambiente MATLAB Simulink, esse é um workflow típico. O primeiro passo que a gente tem em machine learning é pré-processar os dados. O que é pré-processar dados? Os dados crus. A gente sabe que sensor ele é muito dependente de variações. Às vezes o sensor falha, às vezes ele faz uma medida que dá uma saturação e aí vem um not a number, vem algumas coisas aí que podem criar outliers e atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com machine learning é ter os dados e aí a gente fazer o pré-processamento, que é formatar os dados, colocar na formatação correta, limpar os dados, tirar os lixos, selecionar as variáveis,
transformar as variáveis e dividir para as variáveis entre treinar, validar e testar. Esses são os passos mais importantes hoje que você tem no Machine Learning. Fazendo isso, você tem lá os dados prontos para você treinar o algoritmo, que seria o segundo passo. Ou seja, você treina o algoritmo. Mas agora, qual algoritmo que eu vou usar? O que tiver disponível. Ou o melhor, ou aquele que tiver uma melhor performance, que é o terceiro passo. Que a partir de uma vez treinados os algoritmos, você avaliar a performance dele através da matriz de confusão, gráfico de resíduos, erro quadrático médio e etc, etc, etc. São métricas que você vai definir no seu produto. Eu quero que esse algoritmo ele tenha um erro quadrático médio menor que x. Tá? E uma vez feito esse workflow, você fez o pré-processamento, você treinou e você avaliou a performance e falou, ok, meu algoritmo está pronto, minha machine learning está pronto para ser usado numa aplicação, tudo. O MATLAB Simulink a gente consegue, através de geração automática de códigos, gerar automaticamente o código em C, Java e outras linguagens, compilar esse código em exe ou embarcar num dispositivo Android e embarcar isso aí no hardware para você colocar ele em deploy, você colocar ele em produção e a partir daí você testar e até vender o seu produto. Então esse é o workflow típico. Apesar ele é simples, é um workflow simples, é realmente simples, eu vou mostrar para vocês. Onde aqui, na minha opinião, o mais difícil hoje é pré-processar os dados e adquirir esses dados, que é a parte mais importante. Dentro do MATLAB Simulink, a gente tem algumas toolbox que facilitam a nossa vida. Você tem o Machine Learning com MATLAB para tarefas complexas. Você tem um workflow de App Driven, ou seja, aquele ambiente, o pessoal conhece o MATLAB Simulink e fala assim, aquele ambiente é aquela tela branca, que é aquele console, aquele negócio bem engenheiral mesmo, bem difícil. Hoje está migrando. Você tem aplicativos visuais que estão contribuindo para que você desenvolva soluções mais rápidas e mais intuitivas, tá? Então, e você está tendo uma arquitetura mais flexível. Um desses aplicativos é o Classification Learner, que é um aplicativo para treinar modelos e classificar dados usando treinamento supervisionado. As funcionalidades, dentre várias que ele tem, é importar e explorar dados, escolher a validação, treinar diversos algoritmos ou todos que o MATLAB tem, verificar resultados de cada algoritmo usando precisão, curvas de Hock, matrizes de confusão e outras. E a partir daí, uma vez treinado, você consegue exportar o modelo para o MATLAB ou gerar o código MATLAB para que você automatize o treino de sua rede. Então, assim, ele é um aplicativo que ajuda você a fazer isso. Essa é a carinha dele. O primeiro passo é você importar dados, você seleciona se você vai fazer validação cruzada ou não. O segundo passo é selecionar as features, ou seja, quais são as variáveis, os preditores que você vai utilizar, né, dentro do Machine Learning. O terceiro passo é escolher quais os modelos treinar. Você pode escolher alguns ou escolher todos. Você escolhe. Quantos mais modelos treinar, mais tempo demora. Então, essa é a carinha dele. Você vai treinar a rede. Uma vez treinado, ele começa a aparecer aqui ó, as precisões, ou seja, a aderência com que cada modelo teve de acordo com os dados que você passou. E aí você vai, nesse caso, o SVM Cubic FZM teve a maior aderência dentre todos os outros treinados. Isso não é uma verdade absoluta. Não é que o SVM é melhor sempre. De acordo com os seus dados, você pode ter algoritmos melhores ou não. Então, assim, varia. Isso aí varia muito com o tipo de dado que você tem, com os dados que onde você quer chegar. E uma vez feita isso, a gente tem a matriz de confusão. Esse aqui é um exemplo para matriz de confusão para o SVM Cubic SVN do K-Nearest Neighborhood. Então ele tem aqui as classes verdadeiras com as classes preditoras. E aí você tem, quanto mais verdinho e menos vermelhinho, melhor. E aí uma vez você treinado, validado, comparado, você pode exportar o modelo para o seu workspace do MATLAB, exportar um modelo mais compacto, né?
ou gerar o código MATLAB para que a gente faça automatização e predições ou novos treinos. E aí ele gera esse códigozinho MATLAB aqui, que nós vamos mostrar depois para vocês. E dentro desse ramo de Machine Learning, tá, a gente tem essa parte de redes neurais. Redes neurais é um conjunto de técnicas para analisar grandes dados, ou seja, grande conjunto de dados. Você pode fazer fit de dados, você pode reconhecer padrões, você pode classificar em grupos, você pode fazer clusterização, você pode fazer previsão de eventos futuros com base em dados históricos, você pode até, inclusive, fazer uma rede neural para fazer um modelo de sistema dinâmico não linear complexo. Em vez da gente desenvolver aquela técnica antiga, mas é muito válida, mas aquelas técnicas que a gente usava matemática, fazer aquele trabalho todo, a gente pode usar redes neurais para fazer modelos de sistemas dinâmicos também. Tá? E para isso a gente tem a toolbox de rede neural, a toolbox que ela é a parte da estatística de machine learning, porque tem a capacidade de você gerar os algoritmos de redes neurais. Áreas de aplicação, aproximação de funções, classificação, predição e clustering. Eloy, onde que eu posso usar a rede neural no agronegócio? Qualquer lugar. Você pode classificar, assim como eu falei em Machine Learning, você pode predizer ou você pode clusterizar, tal como eu falei em todos os Machine Learning. E qual que é a diferença? A rede neural ela é um ramo do Machine Learning. Tá? Ela é um ramo. Ou seja, ela é um tipo de jeito de você fazer algoritmo. É uma técnica, tá? A ideia é o seguinte, dado que você tem pontos, você começa a alocar esses pontos em neurônios, tá? Então essa é a ideia dessa figura aqui. Dentro do Machine Learning, você tem também a parte de aplicativo, ou seja, você não precisa ficar lá fazendo em código, apesar de poder, tem gente que gosta, a gente pode utilizar o código. Mas você pode utilizar aqui esse aplicativo, escolher a topologia, escolher o número de conexões, as vizinhanças, as camadas, tudo isso, escolher e fazer o treino da sua rede neural para você utilizar em suas aplicações. Dentre várias técnicas que tem, você, por exemplo, tem o Self-Forge Map, tá? Uma vez que você treina com o aplicativo, aqui nesse caso é uma clusterização. Você treina o aplicativo e aí você consegue fazer, tal como Classification Learning, a geração do código do seu algoritmo em MATLAB Simulink para que você possa fazer retreinos e aí automatizar algumas coisas. Em redes feed-forward, onde você tem entradas aqui, as saídas e as camadas de escondidas nas hidden layers, você pode ter diversas entradas, x1, x2, aí o algoritmo vai treinar essas camadas aqui, essas camadas escondidas. Aqui a gente observa assim, é como se fosse um polinômio, né? O algoritmo, no caso, ele vai predizer, de acordo com o jeito que ele faz lá, os pesos e os valores aonde vai estar os neurônios aqui. E aí, uma vez ele feito essa hidden layer, ele tem a camada de saída, que é onde vai dar o resultado. Então, digamos assim, eu entro aqui, o bloquinho azul, eu entro aqui com o valor dele x1, x2, e ele vai me dar aqui, eu tenho 3 clusters nesse caso, ou seja, três possibilidades, e ele vai falar 0.2 vermelhinho, 0.1 esse azulzinho e 0.9 amarelinho. Então, se a gente observar na figura, o azulzinho está bem mais próximo dos amarelinhos, então ele tem aqui 90% de certeza de estar perto ali do amarelo. Isso é um exemplozinho bem simplesinho para explicar a rede neural. E, como eu falei, ele tem essa parte de aplicativo, ou seja, a parte visual para ajudar a gente a treinar as redes neurais. Tipos de redes neurais que a gente pode ter. A PatternNet, onde a gente faz a configuração dela, número de layers, quais são os layers, o número de parâmetros, a gente tem várias informações. A gente entra com um dado
esse dado é treinado. Uma vez ele treinado, ele tem uma realimentação aqui para você treinar lá dentro, né? E uma vez treinado, você pega esse dado, passa na rede neural, ela vai te dar um resultado. Aí você pega aqui, compara e ele vai te falar onde está, quais são as saídas dele. Isso aqui é um exemplo para a gente poder validar essa estruturinha aqui. Você tem as redes FitNet, que é a mesma coisa, só que é outro tipo de algoritmo e tem outros tipos de aplicação também. Então, assim, observe que a rede neural e machine learning têm aplicações parecidas, a gente pode usar em diversas aplicações, mas uma coisa muito importante que tem assim evoluído bastante é a visão computacional. O que é a visão computacional? É o campo interdisciplinar dedicado a extrair algoritmos capazes de extrair informações de imagens e vídeos de forma similar à visão humana. Algumas técnicas: detectar features, registro de imagens, análise de movimento, detecção de objetos, rastreamento de objetos, identificação de objetos e conhecimento de padrões. Lembram quando eu falei lá ali um pouquinho atrás? Olha, você pode fazer imaginamento com drone e identificar padrões, objetos e outras coisas mais. É aí onde entra a gente computer vision. É a gente utilizar a parte de visão computacional para a gente ter algoritmos que tirem das imagens, de fotos, de vídeos, informações. Esse é um ramo que tem crescido muito. Aqui um exemplo, por exemplo, detecção de feature e registros de imagens. A gente tem uma foto aqui, a gente tirou uma foto e queria identificar quantas sombras tem essa foto. A gente passou um algoritmo machine learning e ele onde está em verdinho é onde ele identifica onde tem sombras, né? Isso aqui é uma foto lá do escritório da OpenCAD. A gente tem a parte de análise de movimentos, a gente tem uma imagem aqui, um vídeo de nuvens, e ele começa a mostrar o movimento que as nuvens estão fazendo. Observem as setinhas, olha como é movimento caótico o movimento de nuvens. Você não tem assim um padrão, você consegue identificar qual o movimento que as nuvens têm feito. Você tem parte de detecção de objetos, rastreamento de objetos. Aqui você observa aqui a figurinha aqui, o rastreamento de objetos. E aqui, identificação de detecção de objetos de seres humanos. E onde que pode ser usado esse machine learning? Em qualquer... Eu vejo assim, várias aplicações. Você pode rastrear sua ceifadeira, você pode rastrear várias coisas, pode detectar animais que estejam entrando na sua fazenda, você pode identificar vários objetos e rastrear vários objetos. Tem a parte de identificação. Essa aqui, por exemplo, ela é um exemplo. Você tem aqui frutos do mar, você tem uma comida normal, uma carne, você tem vegetais, você consegue com algoritmos de visão computacional identificar objetos, verificar se o objeto está podre, você pode identificar ervas daninhas e outras coisas mais, e reconhecimento de padrões também você pode fazer isso. E qual que é o workflow? Qual que é a diferença do workflow de machine learning para o workflow de visão computacional? Ou seja, eu quero saber qual que é a diferença entre trabalhar com dados e trabalhar com imagens. Basicamente, nesse caso, o seu dado é uma imagem. Então você tem lá um MPEG, um MP4, um PNG, um JPEG, você tem lá diversos arquivos. Eles vão ser seus dados, não é aqueles números, eles vão ser seus dados. Então o primeiro passo é você carregar a imagem da pasta, passar o frame de vídeo e capturar o frame com a câmera ou, ou fazer uma sequência de fotos. Tá? Então a gente pode trabalhar com fotos e com vídeos. E aí a gente tem que ter aquele mesmo trabalho de pré-processar. Pode ser que muitas fotos estejam muito ruins e elas vão atrapalhar. Ou aquele vídeo tem algumas partes que estão muito ruins. Então a gente tem que pré-processar eles. Uma vez pré-processado, que é corrigir as imagens, tudo isso, a gente vai gerar o nosso algoritmo, que é usar um algoritmo de visão computacional, que é detectar features, objetos e outras coisas mais, ou classificar e outros. Após isso, a gente vai pré-processar, a gente vai visualizar, armazenar,
Então, assim, a parte de visão computacional ela é visual. Então, assim, muitas vezes a gente utiliza para detectar objetos. Então, a gente quer identificar uma vaca. Então, a gente vai lá, treina o algoritmo, pega a câmerazinha, mira para a vaca. Aí vê qual a porcentagem de acurácia que vai te dar se aquilo é uma vaca ou não. Aí você pega e mira para o porco. Então, assim, é bem visual. Você tem que desenvolver uma metodologia para você possa processar, visualizar e validar seus algoritmos. E uma vez criado, a gente tem a mesma possibilidade de gerar código, compilar e embarcar em hardware. Tá? Dito tudo isso, vamos fazer algumas demonstrações que eu preparei para vocês no MATLAB Simulink. Tá? A primeira delas é sobre classificação. A gente tem aqui o ambiente MATLAB Simulink. Eu preparei aqui um exemplo de classificação para a gente observar aqui. O que esse exemplo faz? Deixa eu subir aqui. Eu peguei alguns dados que está disponível nesse link, depois eu posso passar para vocês, o pessoal aí do, do suporte passa para vocês, mas é um link público, é um repositório público da UCI Machine Learning Repository. Se vocês puserem aí no Google, ele acha rapidinho, tá? Esse exemplo ele pega dados de amêndoas pertencentes a 3 variedades diferentes de trigo: trigo cama, o rosa e o canadense. Esse conjunto de dados eles têm 70 amostras cada, selecionadas aleatoriamente para esse experimento. E o que esses dados são? Eles fizeram amostras de alta qualidade da estrutura interna do núcleo da amêndoa do trigo, utilizando uma câmera de raio-x. A vantagem é que ela é uma técnica não destrutiva e consideravelmente mais barata que outras técnicas de magiamento mais sofisticadas, tais como a microscopia de varredura ou tecnologia laser. Eles gravaram essas imagens de raio-x em placas Kodak de 13 por 18, e esses estudos foram conduzidos pelo Instituto de Agrofísica da Academia Polaca de Ciências em Dublin. Tá? E quais as informações que esses dados vêm? É a área, perímetro, compacticidade, tem essa fórmula, o comprimento do núcleo, a largura, o coeficiente de assimetria e o comprimento do sulco do núcleo. Eles não, eles fornecem os dados. Eu não peguei o estudo deles, eu peguei somente os dados e utilizei no MATLAB Simulink. Então, o primeiro passo é a gente importar os dados. Então, eu desenvolvi aqui uma função chamada import file, que na verdade não é que eu desenvolvi a função. Eu usei o aplicativo de importar dados, peguei os dados e gerei essa função automaticamente que importa os dados que eu quero. Então, essa função foi gerada automaticamente. Então, eu pego esses dados de treino que estão aqui, eu vou abrir eles para vocês aqui. É um TXT, a gente observa. Então, a gente tem aqui 8 colunas, tá? Onde aqui cada coluna dá 1 a 7 aqueles dados que eu falei para vocês, que são os dados de área, perímetro, compacticidade, comprimento, largura, coeficiente e comprimento do sulco. E o último dado é a classificação, ou seja, esse dado eu capturei do trigo de quais eram 3, né? Cama, rosa e canadense. Cama, tudo que é 1 é do cama, tudo que é 2 é do rosa e tudo que é 3 é do canadense. Então, assim, é assim que veio os dados para a gente trabalhar. Como eu tenho poucos dados aqui, que eu fiz? Eu separei aquele TXT, eu fiz um pré-processamento, onde eu separei em dados de treino e dados de teste, ou seja, para testar. Então, o primeiro passo que a gente faz é a gente usar e importar os dados. Aqui a gente pode ver na direita, ele está importando os dados.
Ele tem os dados de treino, é um conjunto de 194 por 8, ou seja, 194 amostras, e eu vou usar 16 para testar, somente para mostrar como que funciona a classificação. O próximo passo é treinar os dados. A gente pode usar o Classification Learner app, fazer várias análises, ou fazer um código MATLAB, ou usar o Classification Learner app, analisar e gerar o código para fazer o treino do algoritmo. Então, nós vamos abrir o Classification Learner app, tá abrindo aqui, que vai para mostrar para vocês como ele funciona. A carinha dele, ele demora um pouquinho para abrir a primeira vez, mas depois ele abre mais rápido. Abriu aqui o Classification Learning. Está terminando de carregar. Observem que o Classification Learning é a mesma carinha lá. Ele tem o Data Browser, que tem o History, o modelo corrente, e você tem outras informações aqui. Então, essa é a carinha dele. Para a gente iniciar, a gente faria um new session do workspace, que a gente já importou, a gente pode fazer de um arquivo. Aí a gente pode fazer a seleção das features, que assim eu seleciono quais as variáveis independentes, ou seja, quais serão os preditores, fazer uma análise de PCA, Principal Components Analysis, para transformar features em novas features, ou reduzir dimensões redundantes, outras coisas mais. Tem esse monte de algoritmo. Aí a gente pode treinar. Se você tiver o Parallel Compute, a gente pode usar o paralelo para a gente treinar, fazer as análises, fazer plot do scatter, matriz de confusão, ROC, coordenadas e exportar o modelo. Eu não vou usar o Classification Learner, senão não vai dar muito tempo, mas basicamente eu criei aqui, usando ele, esse código. Estou abrindo aqui, que foi uma função. Essa função train classifier, ela foi criada automaticamente pelo classification app. Então você vê, ó, ele já tem até os nomes dos predictors names, tudo bonitinho, ele treina o nosso modelo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou treinar o modelo e ele vai gravar o classificador e a accuracy nessas variáveis aqui. Tá? Ele está treinando. Nesse caso, como são poucos dados, ele faz um treino mais rápido. Se você tiver um conjunto de dados muito grandes, a parte de treinar dados, ela tem um consumo de tempo e de recursos bastante consideráveis. A gente pode ver no workspace aqui nas variáveis, que ele teve uma accuracy de em torno de 95,88%. Tá? E o nosso trained classifier é essa estrutura aqui, que ele tem aqui a função de predição, as variáveis são requeridas, o discriminante, sobre ele, como predizer. Então, assim, ele tem informações de como fazer a predição. Uma vez a gente treinar da rede, o próximo passo é testar. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os dados de teste que estava naquele outro arquivo, transformei nessa matriz, peguei somente os dados de 1 a 7, que eu não quero os dados de 8, digamos, eu peguei novos dados e ainda não classifiquei, ele vai classificar automaticamente. Vou usar o classificador fazendo a predição dos meus dados e ele vai me dar a resposta. Então, aí a gente roda ele. Os resultados eles estão plotados aqui. Então, desse ladinho aqui, eu tenho a primeira figura, eu tenho a predição, ou seja, esses dados, esses primeiros 6 dados são do rosa, do 7 ao 11 eles são do o cama, rosa e o canadense. Então, essas foram as predições que ele fez. Como a gente tem os dados reais, eu fiz uma pequena comparaçãozinha se houve algum erro de predição. Nesse caso, para todos os casos, ele teve 100% de acerto. Mas é bom a gente ter em mente que assim, a nossa accuracy é de 95,88. Então, muitas vezes pode acontecer de terem casos ali que ele vai fazer uma predição errada. Mas aí é esperado que o erro seja em torno de
5% para esse algoritmo treinado. Esse foi o exemplo que a gente fez de classificação. Eu tenho um outro exemplo para vocês, que é o exemplo de segmentação, que é usando a visão computacional. A visão computacional, como eu falei para vocês, que é esse segment demo aqui, tem que ir lá na pastinha dele. Eu também peguei dados de públicos, tá? Eles estão nesse GitHub CWFDI. Se vocês colocarem lá CWFDI no GitHub, dados públicos, são imagens de plantações com ervas daninhas provenientes de um banco de dados público. Eu não fiz exatamente um algoritmo pronto para a gente fazer a identificação. Eu vou mostrar para vocês várias funções que a gente tem de machine learning, de visão computacional também, para a gente poder trabalhar com imagens. A gente tem aqui várias imagens, annotations, as máscaras e outras coisas mais. Então eu vou mostrar para vocês como que a segmentação é usada. Tem várias imagens aqui que a gente pode, depois quem quiser pode captar e trabalhar com elas. Deixa eu pôr aqui do ladinho, mudar a visão. A ideia aqui é o seguinte: o primeiro passo é importar os dados do mesmo jeito. Então eu estou trabalhando com uma imagem que é a 001 image PNG. Então vou importar essa imagem aqui. Eu importo ela, uso esse imshow x001 image, tá? Esse import file também eu gerei, ele é do MATLAB, tá? Do MATLAB Simulink, é a função deles. Então essa aqui é a imagem que eu tenho de uma planta. E essa planta tem a planta em si e ervas daninhas. Então, assim, o primeiro passo que a gente pode fazer é fazer o thresholding da imagem para cada cor. Ou seja, é pegar a imagem e dividir ela em R, G e B. Tá? Esse é o primeiro passo, que são as três cores básicas, que é o red, o green e o blue. Uma vez extraídos os planos individuais, a gente consegue pegar essa imagem e plotar em cada camada de cor. Então, ele está terminando de fazer a threshold, então agora a gente vem aqui e plota as imagens em R, em G e em B individualmente. Ou seja, as cores individuais. Ele está processando. Aqui a gente consegue observar então a primeira imagem, que é o R, a cor em vermelho. A segunda imagem, a cor em verde. A gente observa como a planta é verde, a gente vê ela bem nítida aqui. E o B, que é o blue, que é essa sequência de cor. Uma vez feito isso, a gente consegue, por exemplo, usando essa IM Binarize, né, pegar o threshold binário dela, ou seja, eu pego ela de gray to trash somente do R, somente do G e somente do B. E ploto elas aqui. Ó. A sequência, no fundo, assim, é como se a gente estivesse mascarando ela, pegando somente os contornos. Né? Então, assim, para o R a gente tem essa carinha, para o G a gente tem essa cara. Observa, lembra que a planta é bem verde, então assim, todas as outras coisas, quando eu faço esse EM Binarize aqui, ele elimina as outras cores. E o blue, isso aqui são as composições em blue. Uma vez feito isso, a gente usando o IM Complement, a gente consegue chegar nisso aqui, que é o que a gente chama de máscara da planta, ou seja, assim, qual que é o complemento dela? Essa é uma forma de você fazer máscaras de planta, ou seja, para você fazer máscara, fazer mascaramento da imagem e você chegar nesses resultados aqui para você utilizar. No entanto, a gente pode usar o aplicativo também, que ele tem um aplicativo, o IM Image Segmenter, que é um aplicativo de segmentação. Eu fiz o mesmo processo, eu usei o aplicativo de segmentação, eu só vou abrir ele rapidinho para vocês. Vou segmentar a imagem
Enquanto ele abre, eu vou mostrando o resultado dos outros. Peguei, segmentei a imagem utilizando o algoritmo, um outro algoritmo, que nesse caso eu usei o K-means para fazer a segmentação. Então ele faz a segmentação. Observa que ele segmenta bem aonde é a planta mesmo, tá? Uma vez segmentado, eu posso usar uma outra função, que é o imShowPair, ou seja, eu deixei aqui nesse caso, eu usei a imagem com a máscara, eu pareei elas e, ou seja, eu deixei assim bem vivo aonde está a máscara. Aqui está o image segmenter, que é essa carinha, ele está terminando de abrir. Ele é a mesma cara do Classification Learning, segue a mesma ideia. Faz o load da imagem, arquivo workspace, pode fazer o load da máscara, fazer uma nova segmentação e outras coisas mais. Eu usei ele para chegar naquele algoritmo lá, usando o K-means. Deixa eu abrir aqui esse segment image. Está aqui. O que ele faz? Então é como se ele fizesse um cluster lá para a gente. Aí uma vez feito isso, a gente usa o imshow. A gente pode usar o imShowPair, que ele mostra essa carinha verde com rosa. Ele tem o imFuse, ou seja, eu posso fundir as imagens, que é essa daqui. Eu posso subtrair elas, que tem essa carinha aqui. E eu posso fazer o complemento com Gray, que fica com essa cara daqui. Observe o seguinte, mas ela, para que eu uso tudo isso aqui? Se a gente observar fazendo todos esses passos, eu consegui chegar numa imagem onde praticamente ficou só o verde. E se você observar onde só ficou verde, a gente começa, por exemplo, se a gente tiver um surto de erva daninha, por exemplo, nesse pontinho aqui do lado esquerdo, nesse pontinho do lado direito, onde está verdinho, a gente sabe que isso aqui não é parte da planta. Então a gente sabe que isso aqui são ervas daninhas. Eles não fazem parte da nossa planta. Então, para isso que a gente utiliza essas funções. A gente também tem a parte de detecção de features, que a gente pode detectar features automaticamente usando algoritmos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu usei o algoritmo Detect Fast Features, que ele é usado para detectar corners. Aí eu plotei aqui. Então aí você vê que ele identifica vários pontos. Observa o seguinte, os pontos que estão bem aqui alinhados, eles identificam uma planta. Os pontos que começam a se desalinhar, ou seja, que estão isolados, eles identificam as ervas daninhas. Ou a gente pode usar o Detect Brisk Features, também é um outro algoritmo que tem de segmento de detecção de features, que faz a mesma coisa. A gente fez a mesma coisa, mas observa que o resultado é diferente. Então, assim, são técnicas que nós podemos utilizar aqui para trabalhar com machine learning e que tem nas nossas ferramentas, tá? Estou finalizando. Para finalizar, temos vários casos de sucesso com a MATLAB Simulink. Esse aqui eu gosto de mostrar, que esse aqui é o Model Based Design for Off-Highway Machine Systems Development. É um paper, está nesse link aí, que fala sobre o desenvolvimento de máquinas agrícolas pela John Deere nos Estados Unidos. E se houverem dúvidas, eu vou dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui que a gente... Olha, teve uma pergunta muito interessante, se pode ser feito em R ou Python. Sim, todas essas técnicas podem ser feitas em R ou Python. E também podem ser feitas em MATLAB Simulink. Eu gostaria muito de informar, os que o pessoal não sabe, que assim, o MATLAB Simulink pode trabalhar com Python em conjunto, tá? São ferramentas que trabalham aí em conjunto, inclusive a gente pode gerar códigos em Python. Então, mas podem ser feitos sim em R e em Python. Uma outra pergunta que o Marcos fez aqui é o que seriam transformações de variáveis? Transformações de variáveis, Marcos, principalmente a gente usa muito isso aí em PCA.
Muitas vezes você tem lá você tem um conjunto de variáveis muito grande, muito grande. Você tem lá um conjunto lá, digamos que às vezes você tem 20, 30 variáveis. Treinar, às vezes, um algoritmo com 30 variáveis demora muito, certo? E aí o que, que a gente pode fazer? Reduzir essas variáveis. Aí a gente transforma essas variáveis, duas, três em uma, porque assim, se você compara, às vezes, muitas vezes, essas variáveis, a correlação delas é muito forte ou muito fraca, que assim, você usar elas ou não como preditores, o seu algoritmo não tem ganho praticamente nenhum. Então é isso que é o que a gente fala de transformações de variáveis, tá? É, o pessoal perguntou aqui, nesse exemplo que demonstrou no MATLAB, utilizou algum plugin no software? Não, eu utilizei Toolbox. Eu utilizei a Statistics e Machine Learning Toolbox do MATLAB Simulink e o Computer Vision Toolbox do MATLAB Simulink. Só isso que eu fiz, tá? O Whindersson Guilherme, a RNA usada para previsão através de dados históricos é a NARCS? Ou Wildson, vamos conversar sobre isso um pouquinho depois. Deixa seu e-mail aí com a Fernanda ou com o pessoal do marketing para que eu te responda isso aqui depois, que eu não sei te informar isso agora. Qual o procedimento para integrar Python e MATLAB? Em que estágio é possível? Paulo, eu vou pedir para você também deixar seu e-mail com a Fernanda e com o pessoal, para que eu explique isso, porque isso aí é um procedimento mais demorado para explicar, e aí a gente explica melhor para você por e-mail como funciona, te envia material, e quem quiser também, por favor, deixa aí a informação aí para o pessoal. Bom, deixa eu ver aqui. O Jorge Leonel perguntou se a gente já apresentou na Expo Inter na cidade de Esteio para algum cliente na feira. Ô Jorge, eu não sei te falar, isso eu vou te pedir também para deixar o e-mail para o pessoal aí do comercial entrar em contato e ver se eles entraram. Eu sou da parte de aplicação e não sei te falar essa parte comercial. Qual o comando para abrir a HI do Machine Learning que você mostrou? Tá. É Classification Learner. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Live Editor aqui. Você tem aqui o comando é esse aqui, ó. Classification Learner com L maiúsculo. A gente pode, você pesquisar lá, você pode entrar, mas no documento eles informam para você. Mas você pode vir aqui em Apps, se você clicar aqui, ó, Classification Learner, ele também, se você tiver a Toolbox, você pode vir aqui, ó, Machine Learning, Classification Learner, tem outros vários aplicativos para você abrir também. Ou uma quantidade máxima de amostras que o MATLAB trabalha, uma vez que tentei trabalhar com muitas amostras e obtive muitos travamentos. Giovanni, não. O que você pode fazer para melhorar? O MATLAB hoje trabalha com Big Data, ele tem essa capacidade, é utilizar algumas variáveis que a gente chama de tall array, tá? Eu acredito que tenha um webinar sobre como trabalhar MATLAB com machine learning, com Big Data, tem acho que no YouTube, mas se você tiver interesse, a gente tem aí material que a gente pode enviar por e-mail para vocês. Vocês possuem cases reais que tenham aplicado machine learning aqui no Brasil? Depois ele complementou, na agricultura. Na agricultura, eu tenho que perguntar para o pessoal do comercial se há algum case real de machine learning aplicado à agricultura. Nós possuímos cases reais aplicados de machine learning no Brasil em diversas áreas, tá? Eu não sei te falar agora se tem na agricultura algum case real aplicado. Teria que falar com o pessoal do comercial, então vou pedir para o pessoal aí, você deixar seu e-mail, o pessoal te responder isso depois.
Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso tempo. Qualquer dúvida vocês podem me enviar por e-mail, entrar em contato com a OpenCAD. A gente tem várias toolbox, várias outras coisas que a gente pode ajudar vocês. Eu gostaria de, em nome de toda a equipe, agradecer a participação de todos. Fiquem atentos aos novos webinars que vamos divulgar por e-mail e redes sociais. Acompanhem nossas redes sociais, tá? Aproveito também para convidá-los a subscreverem esse nosso canal YouTube. Além dos vídeos, webinars, tem vários outros conteúdos interessantes. A equipe de apoio vai colocar para vocês os links aí. E espero que tenham gostado desse webinar. Espero vê-los novamente em outros eventos. E muito obrigado e tenham um bom dia.